Reta final, essa disputa que está acontecendo na direita nas eleições em São Paulo. Marçal versus Nunes. Como que a direita está brigando entre ela, de um lado e de outro. Eu acho que tem vários sinalizadores. Você citou aí alguns parlamentares, né, que mesmo sendo do partido de Bolsonaro, mesmo sendo do PL, declarando, gravando vídeo para o Pablo Marçal. Entre eles, o próprio Marco Feliciano, que gravou essa semana um vídeo. Você falou da Carla Zambelli, tem o Nicolas Ferreira, que nem daqui mas como Marco, né? E também fazendo esse apoio ao Pablo Marçal e que traz uma força para a campanha dele nessa reta final. Chamou atenção ontem a live do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a campanha inteira ficou: o Bolsonaro vai gravar vídeo pro Nunes, o Bolsonaro vai aparecer na campanha eleitoral do Nunes. E ontem ele fez uma live, ele tem feito essas lives aí justamente para a campanha eleitoral municipal, e aí nessa live ele se referiu a Nunes como nosso candidato, mas não fez pedido direto de voto nele. E o ex-presidente falou que a eleição aqui na cidade de São Paulo é contra o candidato do Lula, não falando em favor do Nunes. Vamos ouvir o que ele disse. E o que a gente espera? A gente espera que aquele cara, né, que é o candidato do Lula, não chegue. Está lá em São Paulo, tem o nosso candidato a prefeito, tem o meu vice, em São Paulo tem o meu vice, que é o coronel Melo Araújo. Confio 100% nele. Tá? É uma pessoa fantástica. Lembro que o Nunes era vice. Tem uma tragédia com o prefeito na época, o Bruno Covas, e o Nunes assumiu. Ninguém quer que o Nunes seja eleito para ir para outra, passar, né, ir para outra lá e deixar pro Melo Araújo. Agora, o Melo Araújo é uma pessoa que não vai ser um vice para atrapalhar o prefeito, vai ficar em gabinete. Pode ter certeza que ele vai estar ativo. Se o Nunes fosse mal intencionado, jamais ele aceitaria um vice, o coronel Melo Araújo, um coronel da nossa rota, da Polícia Militar de São Paulo. Pode ter certeza, caso o Nunes seja prefeito, seja reeleito, o Melo Araújo vai procurar o que fazer, ou em comum acordo com o prefeito, ou vai procurar por conta própria e vai ajudar São Paulo. Não vai ficar no gabinete. Quem tem o mínimo de conhecimento, quem é Melo Araújo, sabe das suas possibilidades. E em São Paulo a gente luta assim, tá, para o melhor candidato chegar, mas também contra o candidato do Lula. É curioso, né, Sakamoto, porque ele fala assim, é o candidato do Lula. O objetivo é não deixar o candidato do Lula. Como é que você interpreta essa fala dele, né? Ele fala assim, tem o candidato aí, que é o Nunes, ele não fala, né? Aí ele fala, o meu vice, que é o vice do Nunes, né? Como é que você interpreta essa fala aí de Bolsonaro e essa não entrada na campanha de Nunes? Fabiola, primeiro, eu não vou dizer que eu tava com saudade de ver o Bolsonaro falar, porque eu não tava, mas é engraçado. O primeiro claro, o presidente Bolsonaro, ele tem algumas falhas, comete alguns sincericídios, essa parte deliciosa, essa parte do, olha, vamos lembrar que o Nunes era vice do Covas, né? Aí ele percebe que pode ser mal interpretado e fala assim, não, ninguém tá querendo que o Nunes não termine um mandato, né? Que aconteça algo com o Nunes, que o Melo Araújo assuma, né? Mas já foi. É que o conjunto de coisas que ele fala é tão, na verdade, é tão rico em interpretações que isso acaba ficando de lado. Mas ele falou, né? Ele falou, o Nunes era vice, tem um vice nosso agora, né? Aí ele percebe que depois podia ser interpretado, dá aquela corrigida, né? Da mesma forma, também, uma outra parte também que mais pesada, ele falou: olha, o Melo Araújo ele vai em comum acordo com o prefeito encontrar o que fazer por São Paulo ou vai encontrar por conta própria, né? Como assim encontrar por conta própria? O prefeito é o chefe, o vice obedece ao prefeito, né? Então a Milton Mourão Feelings, né? Bolsonaro percebendo como é que foi a relação com o vice dele, falou: ele vai procurar ou por conta própria procura, e mesmo se o Nunes não quiser passar, ele vai dar um jeito, ele vai fazer, ele vai estar lá e vai fazer.
Agora, o interessante é o seguinte, o Bolsonaro, ele percebeu uma coisa, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, né? O bolsonarismo, a extrema-direita, o Bolsonaro teve o mérito de cavalgar a extrema-direita, né? Encontrar, mobilizar, articular, canalizar, dar um sentido, né? Para a extrema-direita que estava desarticulada, né? Então o Bolsonaro teve esse mérito, fez isso, cavalgou a extrema-direita, mas a extrema-direita não pertence a ele. Ele cavalga a extrema-direita, né? Ele toca esse rebanho, né? Mas esse rebanho pode muito bem, em algum momento, se encantar por um outro berrante. Então, o que acontece? Como mostrou que tem feito com o Pablo Marçal, que utiliza um berrante 2.0, né? Não é mais o chifre do gado, agora é no som do celular, da caixinha JBL, né? Então, o que acontece é que ele vai tocando isso. Ele percebeu o Bolsonaro que quando se contrapõe ao Pablo Marçal, que é o cuspido escarrado que o bolsonarismo espera, para apoiar o Nunes, ele pode ficar a ver navios, os próprios seguidores dele podem dar tchau, Jair. E aí o que acontece é que ele evita, na verdade, abraçar de fato o Nunes, bater muito no Marçal, fica naquela situação, né, exatamente para não perder o eleitorado dele. Ele não quer, ele não deseja, né, que o Marçal suplante a influência dele. Ele sabe, inclusive, que uma vitória do Marçal pode suplantar a influência dele. Tarcísio já percebeu e vai para cima. Agora, o Bolsonaro não pode fazer muita coisa, porque também se ele for fizer muita coisa, o eleitorado abandona ele, abraça o Marçal, fala, desculpe, capitão, né, o senhor está errado e vai, né? Então, o que acontece? O Bolsonaro está esperando, está falando, olha, em São Paulo, o meu é contra o candidato Lula, é contra o Boulos, está esperando quem for para o segundo turno para ver se essa pessoa que for para o segundo turno ele apoie, né? Se, é claro, essa pessoa quiser, porque se a pessoa for para o segundo turno sem a ajuda do Bolsonaro, para que o Bolsonaro no segundo turno para ficar devendo para ele, não é mesmo? E para terminar, é interessante, porque mas eu acho que essa parte do Coronel Melo Araújo, o Bolsonaro também tenta fazer o seguinte, falar, olha, vocês que não gostam do Nunes, vocês que não gostam do Nunes de jeito nenhum, né? Mas tem o Melo Araújo, tá lá, e mesmo que o Nunes não quiser, ele vai fazer as coisas, né? Ele tá lá, ele é o nosso homem lá, é um homem forte. Do jeito torto do Bolsonaro, também é uma forma de mostrar, olha, você que não gosta do Nunes, tudo bem, mas tem o Melo Araújo lá, né? Então é uma tentativa também de dentro dessas limitações, desses embargos que o bolsonarismo impôs ao próprio Bolsonaro, ele tentar navegar. Ô Josias, você acha que essa declaração do Bolsonaro dizendo que o objetivo é não deixar, né, o candidato do Lula ganhar, né, é votar contra o candidato do Lula, é uma liberação para de repente escolher Marçal? Não, é um seguro que o Bolsonaro adquire, né? Porque ele viu que o cenário está muito confuso em São Paulo, indefinido, então ele está adquirindo um seguro, né? Vislumbrando a paisagem para se reposicionar se for necessário. Esse discurso de que fulano representa o Lula, ele está fazendo em outras praças. No Rio de Janeiro, ele está fazendo a mesma coisa com o prefeito Eduardo Paes, que lá no Rio de Janeiro, o Lula tem problemas de imagem na capital, e embora esteja coligado com ele, tenha o apoio do Lula ou Eduardo Paes, não faz muita questão de exibir esse apoio na campanha. Então, o Bolsonaro tem martelado muito nessa tecla de que aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes é o Lula. Então, ele está repetindo a estratégia em São Paulo. São Paulo tem uma diferença, impõe ao Bolsonaro um olhar diferente. O Bolsonaro olha para o Pablo Marçal como uma espécie de imagem de si mesmo refletida no espelho. E ele tem uma certa inveja do que vê, porque ele percebeu que o Pablo Marçal é mais Bolsonaro do que ele próprio. Então, ele é mais sofisticado, ele é um Bolsonaro com uma sofisticação que o Bolsonaro original jamais conseguirá atingir. Então, ele está olhando o personagem com um certo receio, porque ele notou que este Bolsonaro, mais Bolsonaro do que a versão original, conseguiu capturar o eleitorado que votou no Bolsonaro em 2022 sem que o original precisasse indicar a direção do voto. O Marçal capturou o bolsonarismo
à revelia do Bolsonaro. E nesta fase final, ele que já havia capturado o eleitorado do Bolsonaro, ou uma parte dele, está capturando também os aliados do Bolsonaro, os representantes do Bolsonaro na política. Personagens como o Nicolas Ferreira, como o o Zé Trovão, Carla Zambelli, Ricardo Salles, Marco Feliciano, são personagens identificados com o Bolsonaro e que estão migrando, fazendo declaração de voto, gravando vídeo para o Pablo Marçal. E, pelo que soube, o Bolsonaro até sinalizou para esses personagens: olha, não é hora de fazer isso. Ele ficou meio contrariado com essa movimentação que ocorre no bolsonarismo, a sua revelia, mas não soube de nenhum veto que o Bolsonaro tenha feito. Não soube que ele tenha pedido a nenhum desses aliados que voltasse atrás, que desse meia volta. Então, ele está tentando administrar o quadro de São Paulo de tal maneira que, se o candidato que tem o apoio envergonhado dele, que é o Ricardo Nunes, não passar para o segundo turno, que ele possa se reposicionar, que ele possa adotar, porque, como ele disse, não parece razoável para ele que o candidato do Lula vire prefeito de São Paulo. Então, na hipótese de o Guilherme Boulos passar para o segundo turno com o Pablo Marçal ou contra o Pablo Marçal, o Bolsonaro terá a oportunidade de se reposicionar. E ele fará isso. Ele não terá outra alternativa, mas sempre com um receio, sempre com um pé atrás, porque ele tem o medo de que o Pablo Marçal roube dele esse patrimônio político que era representado pelo eleitorado bolsonarista e até pelos aliados, que os aliados estão migrando ali para o Pablo Marçal e com alguma voluptuosidade, não é uma migração silenciosa, não. Quem vai diz, olha, eu não posso tomar o copo de veneno que é representado pelo Ricardo Nunes, são expressões muito fortes, né? Então, esse é o movimento, Fabíola, e ele faz um movimento envergonhado em direção ao Ricardo Nunes. Houve um apelo do governador Tarcísio de Freitas para que ele entrasse de forma mais decisiva na campanha, e o máximo que ele consegue é dizer, olha, tem lá o meu vice, é como se o vice não fosse do Ricardo Nunes, mas dele, Bolsonaro, o que dá a impressão de que ele tem uma mão, uma digital na vice-presidência do Ricardo Nunes. Caso o Ricardo Nunes seja reeleito, esse Melo Araújo será um quinta coluna do Bolsonaro dentro da prefeitura. E ele insinua que o vice não será decorativo. Então, o Ricardo Nunes tem problemas muito graves pela frente. Primeiro, se ele perder a eleição. Segundo, ainda que vença, ele vai ter lá, como disse, o quinta coluna do Bolsonaro dentro da prefeitura, na vice-prefeitura, e, como disse o Bolsonaro, não vai ser um vice de gabinete, não, vai para a rua. Então, nós estamos aí diante de uma situação muito complicada, mas o Bolsonaro, oportunista como ele está tateando a realidade de São Paulo e comprando um seguro. Se os ventos mudarem, ele se reposiciona, mas não tem nenhuma dúvida, na primeira hora. Tem muita gente lembrando aqui sobre essa importância do vice, né? Porque o que a gente já viu aqui em São Paulo, o vice tem um papel, e com a gente quase não fala sobre o vice, e o vice tem um papel fundamental. E Bolsonaro chamou a atenção, que é o vice dele, aliás, deu uma olhada nos vices aqui em São Paulo, porque é muito importante você saber... Não é só em São Paulo, né, Fabíola? O Brasil, claro. A história do Brasil está permeada de Sarney no lugar do Tancredo, Itamar assumindo no lugar do Collor, Temer assumindo na vaga da Dilma. Então, vice no Brasil é coisa altamente relevante. É bom prestar atenção. Bom, nessa disputa da direita, a Raquel Landim até ontem publicou aqui, né, essa pressão do Tarcísio em cima de Bolsonaro para que ele entre na campanha. Gente, a gente está a 2 dias da campanha, né? Tem hoje, amanhã, né, amanhã inteira, 3 dias das eleições, né? Eleição no domingo. E aí, até agora, o Bolsonaro não foi para a rua com o Nunes, não gravou com o Nunes. E aqui na coluna da Raquel, o Bolsonaro responde a Tarcísio sobre Nunes, sem convicção. Vou ver! E pelo jeito... ele na live de ontem resolveu não ir para esse apoio completo, não. Só destacou que é necessário derrubar o candidato do Lula, que foi o que disse Bolsonaro nessa live. A Raquel já está conosco ao vivo aqui para participar também do nosso All News. Olá, Raquel, bom dia para você.
Liga o som pra gente, que tá desligado. No mudo, Agora ouvindo vai. você. Oi, Fabíola. Oi, Léo. Oi, Josias. Bom dia, bom Olá. dia quem nos acompanha. Fabíola, o que aconteceu ali na live foi o Bolsonaro tentando dar uma satisfação para o Tarcísio e para o Valdemar da Costa Neto, dizendo: olha, vocês estão pedindo para eu falar do Nunes, então eu falei. Mas ele demonstra o extremo desconforto que ele tem com essa candidatura. Eu estava acompanhando a live e um pouco antes o Bolsonaro estava mostrando um site onde ele falava candidatos do Bolsonaro. Então ele mostrava ali com todo orgulho o site com os candidatos que são apoiados por ele. Ele falou primeiro do Ramagem, o candidato dele no Rio de Janeiro, que tem pouca chance de vitória, mas no qual ele tá muito empenhado. E aí, quando ele vai falar do Nunes, ele escorrega de uma maneira que ele falta colocar o Nunes dentro da cova, né? Foi quase que assustador. Então, ele mostra um extremo desconforto que ele tem com esse apoio que o PL dá ao Ricardo Nunes e com o qual ele concordou. Ele concordou, ele avalizou, ele colocou o vice. Então, a única maneira que ele encontra de responder à pressão que ele está sofrendo do governador Tarcísio de Freitas e do Valdemar da Costa Neto é fazer essa menção quase sem querer, dizer que o vice dele está lá, que não vai ser um vice decorativo, que se o Nunes não fosse boa gente, não teria aceitado o Melo Araújo, porque existe toda uma pressão dentro do bolsonarismo que vem do Nicolas Ferreira, do Gustavo Gayer, do Ricardo Salles, que é todo um discurso montado de que Bolsonaro cedeu ao sistema, cedeu a esse sistemão, como eles dizem, que está encarnado em Ricardo Nunes, em Valdemar da Costa Neto, e que o Pablo Marçal seria essa alternativa de uma candidatura verdadeiramente de direita. Então é como se o Bolsonaro estivesse deixando o Pablo Marçal capturar esse espírito dessas ideias que o elegeram. É muito complicado ali, porque é quase como uma disputa por esses ideais, esse bolsonarismo que não tem, que está deixando de ter esse nome. Porque o que elegeu o Jair Bolsonaro foi o desconforto de uma parte do Brasil com o que eles classificam como sistema, né? A corrupção que estava aí colocada, o fato dos serviços públicos não entregarem o que a população paga em impostos. Então, tem uma fatia da população extremamente desconfortável com a política como ela é. E isso acaba culminando até em posições antidemocráticas. A gente viu tudo isso explodindo dentro do Brasil. E Bolsonaro, de alguma forma, encarnou esse sentimento. E o que a eleição de São Paulo está mostrando é que qualquer um pode perigosamente encarnar esse sentimento. E Bolsonaro está exprimido dentro disso. Então, ele é pressionado por esse lado, querendo que ele se aferre a esses conceitos, e é pressionado pelo outro lado, por essa direita mais pragmática, por essa direita que tem compromissos mais democráticos, como são Tarcísio e Valdemar, e que resolveu se aliar ao Ricardo Nunes. E essa extrema-direita que chama isso de ceder ao sistema. É esse o nó que Bolsonaro está vivendo e que ficou claríssimo ali na live. Essa quase a dúvida existencial dele, eu colocaria assim.